Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Elifran Medeiros e eu te convido nesta manhã a continuarmos firmes nessa jornada e da nossa campanha de jejum e oração. São 40 dias, estamos no 12º dia hoje. Hoje, sábado, dia de nós recarregarmos a bateria para o final de semana. Que você possa, em nome de Jesus, estar meditando nesta manhã nesse texto que vamos ler, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Jesus está ali combatendo a incredulidade dos judeus mais uma vez. E eu convido você, antes de meditarmos, a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like e também colocar aí algum pedido de oração. Tá bom, queridos? Então vamos falar nessa manhã sobre um só Deus. Um só Deus. Jesus estava lá em Jerusalém e estava tendo a festa da dedicação. Essa festa era a festa que os judeus comemoravam em comemoração à restauração do templo, que aconteceu no período dos Macabeus, período histórico anterior a Jesus. E aí os judeus estavam questionando Jesus e ele diz no versículo 24: Então os judeus rodearam e disseram: Até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos francamente. E aí Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele diz mais: Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então essa frase célebre nesse texto, fechando essa questão aqui com os judeus, os judeus, nesse momento que ele disse essas palavras, os judeus tentaram apedrejar Jesus mais uma vez. Então a declaração de Jesus sobre ele e o Pai serem um é uma afirmação da unidade de Deus na Trindade. Embora haja uma distinção entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são uma em essência e também em propósito. A palavra Trindade ela não está explicitamente escrita na Bíblia, mas ela é demonstrada através do agir de Deus nas três pessoas: o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santo, o Consolador. Então, em virtude disso, irmãos, essa verdade nos ensina sobre a natureza de Deus e nos encoraja a buscar um relacionamento íntimo com as três pessoas da Trindade. Primeiro, em relação à adoração. Adorar só a Deus. Seguir o exemplo e os ensinamentos do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depender do Espírito Santo para nos guiar e nos capacitar, nos orientar e nos fortalecer nessa jornada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, irmãos, avançar. Foi Ele que deu força suficiente para que na história o homem pudesse avançar, sofrer martírios e a palavra de Deus continuar alcançando vidas até a volta do Senhor. Então a primeira verdade é que a Trindade, a unidade de Deus está plenamente explícita nas Escrituras e nos faz lembrar que precisamos nos relacionar com ela, com essa Trindade, um único Deus em três pessoas, em essência e em propósito. Segunda verdade é que esse texto também a afirmação de Jesus, quando ele diz: Eu e o Pai somos um,
Isso nos revela que a deidade, a divindade de Jesus, ele não está apenas dizendo que ele e o Pai estão unidos em propósito, mas que eles compartilham da mesma natureza. Qual é a natureza? A natureza divina. Então isso nos leva, irmãos, a reconhecer a importância da fé em Jesus. Como Filho de Deus, ele não é apenas um líder espiritual ou um bom professor, mas o próprio Deus encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de justiça. O Verbo, palavras, o Logos. Então, ele não é apenas um líder espiritual, um bom professor, um bom mestre, mas o próprio Deus encarnado. Devemos confiar nele para a nossa salvação e viver em obediência aos seus ensinamentos. Davi, quando expressou lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele é o nosso Senhor, nosso pastor, aquele que controla tudo, está no controle de tudo e tudo vê. Nós precisamos acreditar e obedecer, viver, confiar e obedecer. Nossa salvação, irmão, está garantida em Cristo Jesus. E ele nos garante isso na sua palavra. Pela fé, vocês são salvos. Pela fé, que é um dom que Deus lhe dá, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela fé em Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Como você está em relação a isso? Como é que está a sua busca de intimidade com esse Deus único e ao mesmo tempo trino? Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você tem buscado? Como é que está a caminhada cristã? Terceiro lugar, irmãos, e último nessa meditação breve, é que a unidade do corpo de Cristo é exposta nesse texto. Além da unidade divina, essa passagem também, irmão, aponta para a unidade dos seguidores de Jesus. Assim como ele e o Pai são um, os crentes, nós que acreditamos em Cristo, devemos estar unidos em amor e propósito. E o que nós temos visto hoje, irmãos, é que a sociedade moderna tem buscado nos separar, isolando-nos cada um no seu mundo, especialmente quem tem as mídias sociais na sua mão. Então eu te convido neste dia a você meditar que nós somos um corpo. Você precisa congregar. Não deixei-vos de congregar, como diz o autor aos Hebreus. Precisamos congregar, precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Precisamos estar diante de igrejas, não que sejam mais próximas da minha casa, mas que sejam mais próximas da Bíblia. Precisamos de lugares que sejam acolhedores, mas ao mesmo tempo exponham a verdade que nos confronta e nos fazem reagir contra as nossas próprias mazelas e pecados. Então nós precisamos viver um evangelho diferente na atualidade. Isso nos desafia a buscar uma unidade dentro da igreja, com outras pessoas diferentes de nós e ao redor do mundo. Devemos superar as divisões e as diferenças, mantendo o foco da nossa identidade comum em Cristo acima de todas as coisas. Isso fortalece nosso testemunho, isso reflete o amor de Deus, não só para comigo, mas o amor de Deus para com aqueles que estão na sociedade. Através de quê? Através da comunhão da igreja e do testemunho que vai impactar as pessoas. Como está a sua comunhão com Deus? Amém? Está bem? E a comunhão com seu irmão, que você convive com ele? E a comunhão com seu filho, com a sua filha? E a comunhão de você, marido e mulher? Como é que está o casamento? Eu quero te convidar nesse mês, que é o mês que a gente chama o mês da família, mês de maio, a você refletir no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Porque esse é o resumo de todos os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Eu quero orar por sua vida e sua família para que essa relação esteja saudável. Se não estiver, que Deus possa operar um milagre. Pai, em nome de Jesus, se alguma coisa está precisando ser mudada, transformada na vida desse casal, na vida do relacionamento do pai para com o filho, do filho para com o pai, das filhas para com a mãe e com o pai, Deus, toma em tuas mãos, Senhor Deus, e age no meio da tua igreja, no meio das famílias, e que nós possamos ver a tua obra nessas casas. Consagramos a Ti essa vida que está nos vendo e participando desse momento de oração. Derrama a Tua graça infinita, perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos juntos no próximo episódio, em nome de Jesus.